E quanto à posição política, você mantém a vocação do seu partido de ser um partido de centro ou você se posiciona hoje de modo diferente? Olha, eu sou bem mais para o campo conservador, até pela minha história de vida, né? Eu sou católico praticante. Mas a minha posição, até como empresário que defende a questão da liberdade econômica, a minha forma de atuação como vereador, por exemplo, em 2015, nós discutimos e votamos o Plano Municipal de Educação. E eu fui o vereador que liderou um processo na Câmara para retirar aquele termo da ideologia de gênero. Foi um embate terrível. Qual que é o nosso maior desafio? É vencer a extrema esquerda. É que nem agora. Esse responsável do Pablo Marçal, vou comentar duas falas aqui. Ele chegou a falar o seguinte: quando a gente não foi no debate, quando eu não fui no debate da Veja, ele falou: olha, jantou o Ricardo, o Datena e o Boulos. Nunca aconteceu isso. Eu nunca conversei com o Boulos. Num segundo turno entre Pablo Marçal e Boulos, você apoiaria Pablo Marçal? Não vai acontecer isso de jeito nenhum, eu te garanto. Até foi esse absurdo que teve agora no hino nacional, nesse evento do Boulos, né? Então, em absoluto existe. Mas só para falar da pesquisa, o Pablo Marçal prestou um grande desserviço, mentindo, falando que ele tinha apoio do Bolsonaro, não tem, falando que eu sou comunista, que eu sou do sei o quê, que eu sou o quê. Então agora, isso, o Bruno, vai decantar. E eu não tenho dúvida, porque você não gosta, eu não gosto, ninguém que está nos assistindo gosta de mentira. O que foi feito dentro desse processo foi uma maturidade dentro dessa questão eleitoral para que a gente pudesse ter uma união para vencer a extrema esquerda que, né, tem o apoio do Lula. E um cara perigosíssimo, né? Esse Boulos o que tem de pior no nosso país do que esse cara? Eu não consigo, ou dentre os piores, né? Acho que é uma das piores figuras que pode acontecer. Nessa semana, o filho mais ideológico do presidente, o Carlos Bolsonaro, fez as pazes com Pablo Marçal, seu grande opositor nessas eleições. Essa aliança não está um pouco estranha, não? Olá, seja bem-vindo ao Contraponto, seu programa de entrevistas que recebe toda semana, para uma boa conversa, convidados das mais diversas áreas, ideias e experiências. Hoje eu tenho aqui comigo o prefeito da maior cidade da América Latina. Filiado ao MDB desde os 18 anos, ele foi vereador em São Paulo por 2 mandatos e em 2021 assumiu a prefeitura com a morte do então prefeito Bruno Covas. Hoje concorre à reeleição com apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro e de uma ampla aliança de partidos. Eu sou Bruno Magalhães, estou aqui com o Ricardo Nunes. Tudo bem, Nunes? Tudo bem, Bruno. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Primeiro, parabenizar o Brasil Paralelo, né, que tem dado essa contribuição enorme aí para uma elevação do debate político, com boas ideias, que basicamente são jovens que tocam isso aqui, né? Fico muito feliz de estar aqui. Legal, muito bom. Bom, você se filiou ao MDB, então PMDB, aos 18 anos, o que não é muito normal, né? Muito cedo, e foi se eleger vereador 27 anos depois. O MDB é um partido conhecido como de centro, e sempre foi. Acontece que nessas eleições, a parte da esquerda que estava no seu governo deixou, né? Quer dizer, a Marta Suplicy é vice do Boulos, seu opositor nessa campanha, e a direita se aproximou de você, também já compunha seu governo, e se aproximou com o PL e com o Jair Bolsonaro. Você acha importante se posicionar nesse espectro político? E se sim, como é que você se considera nesses dois lados? Olha, Bruno, você fez aqui um relato, acho que é importante, né? Primeiro porque eu estou na política por vocação. Acho que essa coisa, né, tem a vocação nesse processo. Eu me filiei no partido não só quando eu tinha 18 anos. Foi no dia que eu tirei meu título de eleitor. Porque eu já militava ali nos grêmios estudantis, já tinha essa aptidão. E mesmo que não tinha assim, um pai deputado, não que tenha nenhum demérito. Não veio de família? Não. É uma coisa que eu já gostava, né, de participar.
diferente assim de quem, às vezes alguém tem um pai que é deputado, que é governador, já está ali dentro, né, do processo, não que seja errado, mas acho que destaca mais essa minha coisa realmente do gostar, né? Talvez pela minha história. Classe média, aí meu pai perdeu tudo, a gente vai morar na periferia, vou para a escola pública. Então acho que foi me despertando essa questão da política. Tive até um jornal de bairro, o jornal Hora de Ação. Olha o nome do jornal, Hora de Ação, né? Hora de Ação. E me filiei, aí eu fui candidato a vereador quando eu tinha 23 anos, não ganhei eleição. Ah, tá. Eu não sabia Tem disso. esse detalhe nessa minha trajetória. Então, ali com 23 anos, não consegui ser eleito, né? Fui bem votado até, mas não fui eleito. E eu fui batalhando, aí montei meu negócio, presidente da associação empresarial, fiz várias questões sociais na área do empreendedorismo, fundei a entidade do meu setor profissional ali, de atividade econômica. Quando chega 2012, aí eu saio candidato a vereador, ganho a eleição, né? Inclusive saí candidato assim bem em cima da hora, ganhei a eleição. Me reelegi em 2016, portanto vereador durante 2 mandatos. Quando chega na eleição de 2020, o Bruno Covas me chama para ser o vice dele. A gente ganha a eleição, assumimos, obviamente, no dia 1 de janeiro de 2021. Infelizmente, perdemos o Bruno. É importante fazer esse resumo rápido para poder chegar com uma resposta precisa para você. Chegamos lá em 16 de maio de 2021, a gente perde o Bruno e eu assumo a Prefeitura de São Paulo. O Bruno havia montado, né, a tua equipe. Tem algo que eu acho que é fundamental como história de vida da gente, é a questão da fidelidade, né, de ter o comportamento de reconhecimento da história. Então, basicamente, eu vim tocando a prefeitura com o time que o Bruno montou. Eu participei até da montagem ali, mas obviamente ele era o prefeito, ele tinha, né, a palavra final e a escolha pela equipe, que foi uma boa equipe. E a gente foi desenvolvendo esse trabalho, teve algumas mudanças de secretário, porque a gestão ela é natural, que ela vai tendo alterações, né? Bom, aí vai chegando perto do período da reeleição, a gente vai compondo as nossas forças políticas para disputar a eleição. E você traz o teu histórico ali, eu 8 anos como vereador, sempre fui muito bem relacionado com as pessoas ali da Câmara, adquiri um bom respeito dos meus colegas. E tem um detalhe nesse processo todo, quando você fala do apoio do PL, do Bolsonaro, porque eu assumi em maio de 21. Quando foi em junho de 21, o presidente Bolsonaro liga para a Prefeitura de São Paulo, a secretária, e fala: o presidente queria conhecer o prefeito de São Paulo, prefeito da maior cidade do país, o presidente conhecer, algo que, obviamente, muito natural. Eu não conheci o presidente Bolsonaro. Julho, eu fui até Brasília conhecer o presidente Bolsonaro. E aí, eu falei para minha equipe, falei, bom, já que eu vou lá conhecer o presidente, quero aproveitar essa viagem, essa minha ida, e levar as principais pautas da cidade, de interesse da cidade. Aí prepararam lá uns 20 itens e tal. E aí eu falei, qual que é o mais importante aqui? Era a dívida de São Paulo. São Paulo devia 25 bilhões. A gente vai poder falar isso mais para frente, sim, mas só para fazer essa introdução. Aí eu levo essa demanda, deu certo. A minha relação com o presidente Bolsonaro começou ali. Ele como presidente, eu como prefeito. Foi quando também eu conheci o Tarcísio. O Tarcísio era ministro da infraestrutura, porque a gente fez aquele acordo da dívida da Prefeitura de São Paulo, e envolvia algumas pastas. Ministério da Fazenda, Paulo Guedes, infraestrutura, o Tarcísio, e a Advocacia Geral da União, que começou com o ministro... Não, já era o Bruno Bianco. Quando começou mesmo, já era o Bruno Bianco, que era o advogado-geral da União. Que a gente conseguiu concluir isso em dezembro. Então, ali foi a relação. Foi chegando o período eleitoral, fui buscando o apoio do presidente Bolsonaro. Aí o Tarcísio já era governador aqui, e a gente teve uma relação, e tem até hoje, muito estreita pelo trabalho conjunto, Estado e Prefeitura. A gente está fazendo muita coisa juntas, várias coisas de forma conjunta. Então, por que é importante relatar isso, Bruno? Porque foi algo construído durante esse processo. Ele como presidente, eu como prefeito, o Tarcísio lá como ministro, depois como governador, eu como prefeito. Então, foi criando uma relação.
Porque tem gente que fala o seguinte, não, teve um acordo aí com o PL, o apoio do presidente Bolsonaro, né, casuístico por conta da eleição. Não, foi sendo construída uma história, né? Então, veio esse apoio do presidente Bolsonaro, o PL junto, o Tarcísio junto, e a gente construindo com os demais partidos, que foi aí o Republicanos, o PSD, que o Kassab faz parte do governo do Tarcísio, né, o Republicanos, que a gente já conhecia, o Marcos Pereira, eu tinha uma relação boa com os vereadores. Então as coisas foram sendo construídas. Essa mensagem que eu queria poder passar aqui para você, né? Que foi uma coisa que foi sendo feita de forma natural e culminou nessa grande coligação de 12 partidos, com apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, do Tarcísio e dessas grandes lideranças. Certo. E quanto à posição política, você mantém a vocação do seu partido de ser um partido de centro ou você se posiciona hoje de modo diferente? Olha, eu sou bem mais para o campo conservador, até pela minha história de vida, né? Eu sou católico praticante, né? Eu sou uma pessoa que vou na missa todos os domingos, né? Durante toda a minha vida, agora eu não consigo mais, a gente acabou tendo que interromper, mas tinha um grupo de oração na minha casa, tem uma comunidade chamada Comunidade Shalom, dentro da Igreja Católica. A gente tinha um grupo de oração, chamava Grupo de Oração Sagrada Família, que era às quintas-feiras, uma coisa linda, né? E participar das missas. Então, eu sempre fui tendo essa minha vivência desde criança dentro da igreja. Aí as pessoas falam, é conservador por conta da igreja, né? Lógico, você traz uma vida de igreja, você tem aqueles princípios cristãos, né? Que alguns denominam como mais conservador, né? Mas a minha posição, até como empresário que defende a questão da liberdade econômica, a minha forma de atuação como vereador, por exemplo, em 2015, nós discutimos e votamos o Plano Municipal de Educação. E eu fui o vereador que liderou um processo na Câmara para retirar aquele termo da ideologia de gênero. Foi um embate terrível. Esse é um ponto que dá pauta mais à frente. Vai falar? Então, o meu posicionamento é da minha história de vida, né? Então, o partido, hoje nosso país é tão grande, né? A própria cidade de São Paulo já é maior do que tantos países. Meu papai veio de Portugal, né? Com 14 anos. Portugal tem 10 milhões, São Paulo tem 12 milhões de habitantes. Então, essa questão assim, dos posicionamentos partidários é uma coisa que hoje é muito difícil de você ter pela dimensão do país, pela dimensão dos partidos. Eu, por exemplo, nunca tive com quem é do meu partido, Renan Calheiros, nunca tive uma relação com o Sarney. A gente vive aqui o nosso mundo. Sim. Por que eu estou te contando isso? Eu me filiei lá, quando eu me filiei, não tinha esse tanto de partido, né? E eu me mantenho no mesmo partido desde a minha filiação, com um conceito muito forte de defesa da democracia. E eu fui criando as minhas próprias convicções e defendendo as minhas ideias durante esse processo. Não tem uma relação intrínseca com relação ao partido, né? Então, tem uma forma de lidar, podia ser mais centro-direita, se for assim. Você fala, quem que é partido de direita? Eu conheço gente do PL que tem um pensamento totalmente diferente, né, das lideranças do PL. Hoje está um pouco confuso essa questão da forma como pensa ideologicamente os integrantes de todos os partidos, né? Talvez se a gente falasse do PSOL, aí sim, né? Ali realmente estão ali as pessoas de extrema esquerda, né? Os radicais de esquerda. Os demais partidos, eles acho que os seus componentes têm um leque maior de pensamento, de raciocínio. Fala um pouco da sua aliança com o PL e com o Jair Bolsonaro, que é o grande expoente, digamos assim, do PL ainda hoje, né? O apoio dele a você é um apoio meio reticente. Tudo bem que agora, nos últimos dias, tem se fortalecido. Mas ele chegou a dizer que você não era o candidato dos sonhos dele. Você também passa a impressão de que se constrange um pouco com essa proximidade com medo de perder o apoio de outros partidos. Nessa semana, o filho mais ideológico do presidente, o Carlos Bolsonaro, fez as pazes com Pablo Marçal, seu grande opositor nessas eleições. Essa aliança não está um pouco estranha, não? Não está, Bruno. A gente tem uma questão nessa eleição de que o Pablo Marçal, a gente tem que reconhecer isso, ele tem uma capacidade grande, que até me assusta, de poder, com os cortes da rede social, ir criando situações, né? Por que eu digo isso?
Ele teve a capacidade de ir lá visitar o presidente Bolsonaro e sai daquela reunião falando que o presidente Bolsonaro apoiava ele. Soltou para a imprensa, né, saiu no Estadão. Depois, no dia seguinte, ou no mesmo dia à tarde, ou no mesmo dia ou no dia seguinte, o presidente Bolsonaro falou, não foi nada disso. Eu fui muito claro com ele que eu apoio o Ricardo Nunes, né, e que não poderia dar o apoio a ele, que não o apoiaria porque eu tenho o Ricardo Nunes. Mas até aí já tinha soltado aquela história. Então fica no subconsciente das pessoas uma história que depois vai ser necessário fazer toda uma desconstrução de uma pulverização de informações inverídicas, né? Com o presidente Bolsonaro, essas coisas foram caminhando. A gente já vem falando há bastante tempo, já foi alinhando. Eu tive várias e várias reuniões com o presidente Bolsonaro, ele vinha até São Paulo, eu ia até Brasília. E as coisas têm que ser assim, elas vão se construindo. E a questão do fechamento mesmo do apoio na eleição acontece mais próximo. Então não existe nenhum constrangimento, pelo contrário, eu sempre fui muito claro com relação à questão de dizer da minha gratidão por essa ação que o governo federal, na liderança dele como presidente, fez com a cidade de São Paulo. Agora, o que acontece? Às vezes ele pode soltar alguma frase que depois ele fala, não, saiu do contexto, né? Não, mas essa frase se justifica porque ele gostaria que o Ricardo Salles é que fosse candidato do PL aqui em São Paulo, né? Talvez por isso ele tenha dito que você não era o dos sonhos dele. Pode ser. O que eu entendo como leitura do presidente Bolsonaro? Qual que é o nosso maior desafio? É vencer a extrema esquerda, né? Você pega aí todas as pesquisas, eu ganho do Boulos com larga margem, né? Então, uma larga margem. Estou falando aqui em tese, mas o que tinha até então era, poxa, mas vai lançar um candidato que vai perder no segundo turno, e me parece que a tendência natural de quem queira vencer a extrema esquerda é que use das técnicas, das possibilidades para fazer esse enfrentamento. Agora, acho que é lógico, se a cidade de São Paulo é a cidade mais importante do Brasil, se é um candidato do partido dele, alguém que foi ministro dele, seria natural que ele tivesse mais simpatia. Natural, a gente tem que ter essa visão de realidade. Foi ministro, é do partido, né? Eu não tive uma relação tão próxima, porque eu não fui ministro, ele estava presidente, eu estava prefeito, eu sou de outro partido. Então, o que foi feito dentro desse processo foi uma maturidade dentro dessa questão eleitoral para que a gente pudesse ter uma união para vencer a extrema esquerda que, né, tem o apoio do Lula e um cara perigosíssimo, né? Esse Boulos o que tem de pior no nosso país do que esse cara? Eu não consigo, ou dentre os piores, né? Acho que é uma das piores figuras que pode acontecer, um cara que não respeita a lei, defende desmilitarização, defende aborto, defende liberação de drogas, né? Enfrentou a polícia a vida inteira, depredação, invasão. Então, a gente precisa defender a cidade de um sujeito desse. E aí, um caminho normal. Agora, ninguém jamais iria impor ao presidente Bolsonaro qualquer coisa. Isso a gente sabe, até pelo perfil dele, pela forma dele, né? Mas foi bastante conversa. Ele fez uma sugestão do vice. Eu não quero esticar muito na resposta, mas eu queria ser muito transparente. Mas tudo isso é ponto. Pode ir falando que eu vou intervindo. Ok. O que acontece? Quando a gente foi definindo os apoios, né? E um dia o presidente esteve comigo e falou assim, olha, eu queria fazer uma sugestão de nome. Queria colocar à disposição o coronel Melo Araújo. Foi o presidente da CEAGESP, quando eu era presidente, fez um trabalho sensacional, tinha uma dívida de 90 milhões, ele saneou lá a saúde financeira da empresa, tinha prostituição infantil, tinha crime organizado, tinha corrupção, os caras que empurravam o carrinho lá tinham que pagar lá, acho que era R$150 por semana ou por quinzena, alguma coisa assim. Até uma certa vez ele me contou que ele fez uma campanha para receber doações e que uma doação que ele recebeu lá era um valor pequeno, acho que era R$100. Enfim, algum valor não grande. E que a pessoa falou para ele, falou, todo esse valor aí não é muito, mas inclusive para reconhecer o trabalho que foi feito no CEAGESP, porque eu sou carregador na CEAGESP e eu tinha que pagar propina. E quando o coronel Melo entrou aqui, acabou com isso. Então, eu me senti assim, bem em poder fazer uma doação como gratidão naquele processo.
Bom, aí ele me apresenta aí. Os demais partidos apresentaram vários nomes. O próprio PL. O PL apresentou 5 nomes. Para vice? Para vice. Tinha o Coronel Melo Araújo, tinha a delegada Raquel Galinatti, a vereadora Sonaira, a vereadora Ruth Costa. Eram 5. E tinha mais um. Bom, enfim, eram 5 nomes. Aí tinha a indicação do Republicanos. Tinha o deputado Tomé, a deputada Maria Rosas. Enfim, várias indicações. O que eu falei para o presidente Bolsonaro? Presidente, numa coligação tão ampla, a gente precisa discutir com todo mundo para chegar num vice que seja um nome, né, de consenso. Não vai ser 100%, porque é difícil você ter 100% de consenso. Mas vamos colocando. Certo dia, eu peguei e... Porque eu havia falado com o Coronel Melo só umas 3 vezes, quando ele era presidente do CEAGESP e eu prefeito. Reuniões de trabalho. Sim. Tinha as questões de interesse do CEAGESP, da prefeitura, claro. Mas eu não tinha uma relação muito mais próxima, né? Já tinha uma boa impressão por essas reuniões que a gente teve de trabalho. Aí teve um dia que eu falei, chama o Coronel Melo para a gente vir tomar um café, para poder ir se conhecendo mais. Né? Aí ficou marcado um almoço numa sexta-feira, e aí passou alguns minutos, o Coronel Melo ligou e falou assim, olha, eu fui comunicar ao presidente Bolsonaro que a gente ia almoçar com o prefeito e o presidente Bolsonaro gostaria de participar. Eu falei, poxa, excelente. Né? Aí o presidente Bolsonaro veio. Aí o Tarcísio também ficou sabendo, foi lá participar do almoço. Acho que é importante contar isso, porque as pessoas não imaginam que as coisas acontecem de forma fluida. Aconteceu naturalmente, né? Naturalmente, né? Não teve assim, vamos fazer uma reunião aqui. Aí, sentando lá, o presidente Bolsonaro falou assim, olha, Melo, conta pro Ricardo a tua história lá, mais detalhada. Aí me contou coisas, que às vezes vinha moças só com uma roupa de cima, sem a roupa íntima, e abria para ter rifa, questão do estacionamento, como é que funcionava, aquela coisa terrível que a gente abomina. Terra de ninguém, né? Terra de ninguém. E que ele foi resolvendo aquilo, prendeu gente. Eu falei, puxa vida, pô, esse é o cara que eu quero. E aí, eu não podia também falar assim, não, tem que ser esse aqui, né? Mas, porque teve nesse processo nomes que foram apresentados que eu já falei, ó, já nem leva para frente porque isso eu não vou aceitar. E outros foram sendo construídos. Aí o Tarcísio tinha mais simpatia por outros. Não vou falar aqui para não criar ciumeira, porque não vai levar a nada. Mas o Tarcísio falou, não, puxa vida, o Coronel Melo é um bom nome. E aí veio o PSD, aí o Republicano, aí construiu-se um consenso em cima do nome do Coronel Melo. O Tarcísio chama um jantar com todos os presidentes do partido, se discute, aí discute assim, bom, como o PL é o maior partido e tal, então fica a indicação do PL, todos os partidos aceitam. Isso é o exercício da democracia, Bruno, que dá trabalho, mas, né, no final das contas você sai unido. Ah, tá, então fica com o PL, então o PL vai discutir e vai apresentar o nome dentre os 5. Agora eu esqueci o nome aqui, eu estou com a minha cabeça. Né? O quinto nome, porque daqui a pouco eu vou... Puxa vida, mas daqui a pouco eu lembro. Aí a gente chega e faz a apresentação do Coronel Melo. Então, é óbvio, né, que foi uma coisa de construção, que teve a participação do presidente Bolsonaro, que não houve ali uma imposição minha ou de outro, ou do presidente nacional do PL, o Valdemar Costa Neto, ou do diretório municipal. Foi uma construção, evidentemente que as pessoas acabam às vezes, né, destoando as coisas, mas foi isso, foram vários diálogos e tal. Tá, mas além do vice, houve algum outro item no acordo? Alguma secretaria, subprefeitura? Não houve. Isso eu dou a minha palavra, em hipótese alguma. O presidente Bolsonaro, às vezes ele falava o seguinte, olha, Ricardo... Mas o PL? Também não. Essa coisa, ela foi conduzida da seguinte forma. O PL, ele já participa do governo aqui. Ele já tem participação. O PL já participou da eleição de 2020, da nossa gestão, Bruno e eu. Então, o PL já veio desde aquela eleição, e eu sempre falava isso. Eu falei, olha, não é que o PL vai vir. O PL, ele já está. O que eu desejo é que ele continue. Que é bem diferente, né? De alguém que já está e vai continuar. E outra coisa aqui, que não está e passa a vir. O que a gente precisa agora, assim, dentro do novo formato do PL, porque o presidente Bolsonaro ainda não tinha ali, lá em 2020, né, não estava no PL, ele veio depois.
para a eleição de 2022. Só fazer Sim. para as pessoas entenderem, né? Então, lógico, o PL estava, mas tinha agora um novo formato, maior, com uma maior bancada, com o presidente Bolsonaro, que é o presidente de honra. Eu falei, então a gente tem o PL já está no governo, quer continuar e tem que agora ajustar essa questão desse novo formato, de escutar essa nova grande liderança. Então foi essa questão de várias bate-papos com o presidente Bolsonaro. Então o PL aqui de São Paulo, o PL do Diretório Municipal, já gostaria de estar conosco, né? Então ele já tem a participação no governo. Sim. Então o que faltava dentro desse contexto era, né, nesse acréscimo, vamos dizer assim, do PL, trazer o presidente Bolsonaro, que é, lógico, se o presidente Bolsonaro não quisesse lançar um outro candidato, a gente sabe, iria prevalecer a vontade dele. Então eu fui o conquistando. Tá. Eu me lembro um dia, olha só, o Valdemar me liga e falou o seguinte: ô Ricardo, eu vou almoçar, o presidente Bolsonaro vai estar em São Paulo e ele vai participar da posse, acho que era a posse do PL Mulher, alguma coisa assim, do PL Mulher no Estado, que era a deputada Rosana do Vale, que agora é candidata lá no litoral. A gente vai almoçar e você não quer ir junto? Eu falei, vamos, pô, bacana. Aí fui lá almoçar. Aí batendo papo com o presidente Bolsonaro e tal, né? E falei, mas me conta um pouco assim, um pouco mais da sua história, né? Porque as pessoas têm me falado que você tem uma posição muito de centro, né? Me conta alguma coisa. Eu falei, em vez de te contar, posso te mostrar um negócio? Eu acho que fica melhor, né? Porque tava ali aquela coisa. Alguns do PL queriam lançar um candidato, era natural, então acaba me bombardeando. E a política tem isso, né? Claro. Você começa a tomar bombardeio, né? É que nem agora. Esse responsável do Pablo Marçal, vou comentar duas falas aqui. Ele chegou a falar o seguinte: quando a gente não foi no debate, quando eu não fui no debate da Veja, ele falou: olha, jantou o Ricardo, o Datena e o Boulos. Nunca aconteceu isso. Eu nunca conversei com o Boulos. Não existe a não foi um concerto, não? De jeito nenhum. A impressão que ficou foi essa. Os três combinaram de não ir. De hipótese alguma. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Equipes mesmo não... As equipes de vocês três não combinaram? Não, de não ir não. A gente viu foi lá coincidência. a gente viu que teve um depoimento, acho que o primeiro, eu não sei se foi do Datena, não foi o Boulos, que não ia, acho que foi o Boulos, né? Falei, pô, se ele não vai... Foi em cascata. E foi. Mas aí ele fala que eu jantei. Nunca aconteceu isso. Nunca. Mas soltou. E aí, né? Agora, quando teve a questão das redes dele, ele falou, isso ele falou na imprensa, né? Olha, o Ricardo foi atrás do Lula. É o nível de loucura. Para pedir apoio? O nível de loucura, de capacidade de inventar a mentira. Aí solta aquela mentira. Não houve isso. Eu nunca conversei com o presidente Lula. Nunca conversei. Eu cumprimentei o presidente Lula uma vez, assim, de dar a mão. Quando foi? Não vamos esquecer de voltar no assunto. Sim. Lá, mas só para não perder aqui. Teve aquele momento que estavam tendo aqueles incidentes nas escolas, dos ataques, né, aquelas coisas todas. Aí o presidente Lula chama os prefeitos de capitais para uma reunião e alguns governadores, numa reunião em Brasília, para apresentar um plano de segurança. Tá bom, peguei, fui para Brasília. Cheguei lá, tinha muita gente, tinha, né, vários prefeitos de capitais, vários governadores, uma mesa muito grande, né, mais de 100 participantes daquela reunião, numa mesa em U. E aí ele passou cumprimentando, passou por mim, cumprimentou. Tal. Nunca conversei. Então, aí ele cria, eu digo assim, a capacidade de inventar. A gente fica tão preocupado de falar as coisas, às vezes de errar, né, para poder ser correto, nunca colocar... Não, ele mente de forma compulsiva, é uma coisa impressionante. O ponto é que seu partido faz parte do governo, né? Talvez ele tenha falado algo assim, não, que alguém do seu partido buscou apoio. Nem isso aconteceu. Nem isso aconteceu, em hipótese alguma. Mas ele falou que eu fui atrás, quer dizer, um nível de responsabilidade absurda. Mas voltando, nesse almoço, com o presidente Bolsonaro, aí eu falei, deixa eu te mostrar uma coisa para o senhor. Vou te mostrar um vídeo lá de 2015, quando teve a questão da discussão do Plano Municipal de Educação. Né? Aí peguei o celular, abri o videozinho, ele ficou olhando e falou, puxa vida, já lá em 2015 você já falava isso que eu sempre defendi, né? O meu discurso
lá na tribuna contra a ideologia de gênero, a gente em cima do caminhão, falando que o plano municipal tinha que discutir educação, né? Que quem tem que educar é a família, não é alguém da escola. Aí alguém tinha falado também alguma coisa sobre a eleição de 2022. Aí eu falei, deixa eu mostrar um videozinho para o senhor aqui, que era um videozinho que a gente tinha feito uma carreata na campanha dele de presidente, né? A foto de um comitê que teve lá um local de apoio. Então foi assim, foi uma coisa que foi sendo construída. Nunca sentou assim, não, eu vou apoiar e me dar a secretaria, né? Não, foi uma coisa de irmos nos conhecermos cada vez mais, a gente se conhecendo cada vez mais e compreendendo como é que é o histórico, né? Foi assim, uma coisa muito natural que foi de construção nesse processo todo, né? Tanto é que teve a nossa convenção, ele esteve, foi com a Michele Bolsonaro, participou. Teve aqui um episódio, né, que foi feito por um vereador, uma homenagem a Michele Bolsonaro para ela ter o título de cidadã paulistana. Aí assim no Teatro Municipal, aí o PSOL entrou na justiça, aquela confusão toda, né? A gente conseguiu fazer lá no Teatro Municipal, participamos. Então foi uma construção que teve... e nesse dia do almoço ele até falou, agora vai ter aquele jeitão dele, né? Agora vai ter lá o negócio do PL Mulher, vamos lá na Assembleia. Aí eu fui, participei, né? Eu fui o único ali que subi, porque eram só as mulheres do PL Mulher, o presidente da Assembleia, o presidente Bolsonaro e eu. Então, fiquei muito lisonjeado, inclusive, dele, né? Tinha deputados ali que não subiram, fiquei lisonjeado dele me possibilitar de estar ali, né? Até a Michele, na fala dela, fez uma referência a mim. Então, as coisas foram de construção e isso me deixou bastante feliz da gente fazer essa grande frente ampla, que a gente chama de frente ampla, né, que reúne vários partidos e grandes lideranças dentro desse processo. Tá, mas é fato que o eleitor do Bolsonaro, em parte, não está seguindo essa indicação dele e não está querendo votar em você, e sim no Pablo Marçal, por exemplo, e talvez até mesmo na Marina Helena. Isso talvez não se justifique, na sua opinião, por algumas posições que você adotou, por exemplo, na pandemia, contrárias à posição que ele tinha naquela ocasião? Eu creio que não. Eu atribuo muito isso a algumas desinformações, né? E alguns ruídos que foram acontecendo e que depois vai se corrigindo. Você quer ver um ruído que teve muito forte? A questão da Joyce Hasselman, né? Eu fiz um vídeo... De apoio a ela, né? Não é que é de apoio a ela. É bem diferente do apoio a ela e um vídeo para todos os candidatos da coligação, que são em torno de 500 candidatos. Sim. Se você pegar o vídeo, tá lá, olá, olha, a eleição do vereador é muito importante, tal, entre na rede social, aí aparece lá, aí entra o vídeo dela. Não é que eu cheguei com ela assim, que nem eu tô aqui com você, Bruno. Sim. Olha, vem aqui, essa é minha candidata. Não teve nada disso. Foi feito um vídeo para vários candidatos. Até descobri agora, esses dias aí, que tem um candidato que chama Guilherme Boulos, que é o candidato a vereador. Então, cada partido tem ali a sua autonomia para compor a sua chapa de vereador, né? A gente não vai ficar olhando 500 candidatos ou interferir na composição da chapa de vereador que um partido vai fazer. Não teria o menor sentido isso, né? Então, aí depois foi esclarecido. O Eduardo Bolsonaro, a gente teve um dia que a gente até teve uma entrevista mais ou menos assim, que a gente conversou, eu falei, não existe apoio a Joyce, eu não tenho relação com a Joyce, não é uma pessoa que eu tenho nenhum tipo de relação. Mas eu faço menção a um vídeo que circulou seu por aí, na época da pandemia, em que você se diz contente por ter demitido servidores que não se vacinaram, por exemplo. Isso é algo assim que destoa do que o eleitor do Bolsonaro pelo menos preconiza, né? Na verdade, não houve nenhuma demissão de nenhum funcionário. Você disse isso. Então, mas, na verdade, não houve nenhuma demissão de nenhum funcionário de carreira. O que teve, na época da pandemia, numa cidade de 12 milhões de habitantes, olha, e algo muito novo, que ninguém sabia como lidar com aquilo, né? Era algo muito difícil, as pessoas ali com... Foi fácil, não. Faltava, às vezes, enfermaria. A gente trabalhando para não faltar enfermaria, não faltar UTI, não faltar oxigênio, né? Foi uma coisa. O que a gente sempre fez, acho que é importante isso, reunir lá os nossos profissionais da saúde
e tomar as decisões baseado nos técnicos, né? As pessoas falam assim, o presidente Bolsonaro é contra a vacina. Ele mandou vacina para todo mundo. Claro, é. Né? O ponto é obrigatoriedade, não é nem vacina ou não vacina, é obrigatoriedade, é forçar as pessoas, por meio de injunções legais, a ir lá e tomar a vacina. Parece que você era a favor dessa obrigatoriedade e ele não. Direito seu, direito dele. Estou dizendo que os eleitores olham para você e talvez não identifiquem você como alguém afinado com o presidente Bolsonaro, entendeu? Mas olha, você sabe que aqui em São Paulo, 99%, mais do que 99% das pessoas tomaram a vacina, né? Então é algo que não, na verdade, não tem uma questão, uma receita perfeita para aquele momento de pandemia. Não existe. Sim. É um momento totalmente atípico para qualquer gestor. Totalmente atípico. Ninguém sabia como lidar com algo desconhecido. Algo que estava tomando conta do mundo inteiro, né? A gente bombardeado de informação, bombardeado de situações. Era todo dia um problema danado. Ainda bem que passou, né? Mas era algo terrível. Aquele momento foi terrível. Era lidar com o desconhecido. Não era fácil. Então, a decisão que a gente tinha ali era de escutar os técnicos, né? Eu sempre tinha lá o comitê de médicos, de infectologistas. Uma cidade grande aqui, a responsabilidade não era grande. Mas sempre pode ter algum ruído. Eu sempre tenho falado o seguinte, até falei por Eduardo Bolsonaro, falei, Eduardo, aí falou, mas negócio do vídeo, você devia ter prestado atenção nisso da Joyce. Eu falei, espera um pouquinho. Se a gente acerta 99, às vezes falha, mas não pode ser um que às vezes, do ponto de vista do outro lado, é uma falha e desconsiderar 99, né? A vida da gente é feita de acertos e de erros. A gente, evidentemente, procura acertar mais e errar menos. Mas quando você tem uma proporção de 99 para 1, né? Porque o que o presidente Bolsonaro foi conversando comigo nesse período, né? A questão de impostos. Eu falei, presidente, eu sou o prefeito que reduziu impostos. Só reduziu impostos. Né? Aí dava exemplo para ele. Falei, sabe aquele, quando pede, que ele gosta de miojo, né? Eu miojo? falei, hã? Como assim, do miojo? Ele gosta de miojo de comida. Sim. Né? Eu falei, por que você não pede miojo por aplicativo? Porque esse serviço de intermediação pelo aplicativo para pedir táxi, para pedir aplicativo, iFood, era 5%, eu baixei para 2%. Né? Toda atividade de audiovisual era 5%, eu baixei para 2%. Do ISS? Do ISS. Toda atividade de streaming era 5%, baixei para 2,9%. Toda atividade de franchise era 5%. Eu só reduzi impostos. Tinha a taxa, tá cheio de meme ainda, de quem cria um monte de taxa, né? Eu não. Tinha a TFA, que era a taxa de fiscalização. Eu acabei com essa taxa. Então, essas coisas que a gente foi conversando e queria entender como é que eu pensava. Eu pensei exatamente igual o senhor, em grande parte, né, dos temas. Porque ele defende muito isso, né, de redução de impostos, da liberdade econômica. Eu falei exatamente o que eu defendo. Você tem que deixar o empreendedor, né, poder tocar o teu negócio, apoiar o empreendedorismo. Então, foi isso. Foi uma parte da minha experiência e da dele Convergiram, né? de convergir. Queria falar um pouco da sua vida pessoal e profissional. Você contou um caso numa entrevista que deu de seu pai e de sua mãe. Seu pai veio de Portugal, sua mãe é mineira, como eu, aliás, sou mineiro também. Que cidade que você é? Eu sou de BH mesmo. BH mesmo. E você falou que no momento da sua vida, seus pais e você foram para o litoral, e depois seu pai faliu, a empresa faliu e voltou para São Paulo em condições adversas. Conta um pouco essa história pra gente. Meu papai veio de Portugal com 14 anos, minha mãe de Minas. Veio por quê? Ele veio com os pais dele, por sua vez? Veio com os pais, né? Tentar a vida. São Paulo é muito isso, né? Cidade da oportunidade. Vem gente do Brasil inteiro e do mundo. Isso que tornou essa cidade, né? Essa maior cidade da América Latina, do Hemisfério Sul, a 10ª cidade do mundo, né? Que está dentro da 5ª maior metrópole do mundo. Então veio para São Paulo. E aí, trabalhando bastante, ele e minha mãe, né? A gente, classe média alta ali. Eu estudava sempre morei na Zona Sul, Bruno. Estudava na melhor escola da Zona Sul daquela época. Eu não sei se ainda hoje é a melhor escola, mas na época era a melhor escola, que era Jesus Maria José. A gente sempre foi muito católico, né? A melhor escola privada ligada à Igreja Católica, Jesus Maria José. E aí meu pai resolve vender tudo aqui,
patrimônio que ele construiu para montar um negócio no litoral. Deu errado. Que ramo que é? Faliu. Ele tinha um complexo lá. Ele acabou fazendo uma atividade de ônibus. Tinha uma fábrica de blocos. Tinha um negócio de venda de carros. Ele criou um mini complexo de atividade empresarial. Deu errado. Aí a gente voltou. E havia ficado uma casinha que meu pai... Porque português é muito disso assim, né? Tinha uma casinha lá que em um certo momento alguém falou, né? Ô, seu Luiz, português, tem uma casa lá que, sei lá, vale 50, estão vendendo por 40, e comprou, né? E ficou lá. E quando a gente voltou, a gente foi para essa casa, lá no Parque Santo Antônio. Parque Santo Antônio é, né, lá no fundão da Zona Sul. Hoje está bem legal lá. Eu estive lá, né? Estou fazendo uma OBS que não tinha, né? A gente arrumou as ruas e tal. Mas naquela época lá era bem difícil. E aí eu vou para a escola, saio da escola particular, vou para a escola pública, saio do convênio de saúde particular, vou usar o serviço de saúde público, né? Deixo de andar de carro para andar de ônibus. E isso foi uma experiência... Você tinha que idade na época que voltou? 12, 14, por aí. 14. Já era capaz de entender, né? Já era, mas é um choque, viu? Sim, claro. Quando você você a vida inteira, né, tem uma forma de viver, né? Quando você muda, dá um choque. E aí, isso que eu acho que me despertou bastante para a política, porque aí na escola eu fui participar do Grêmio, né, essas coisas. Bom, enfim, a gente foi morar lá, era uma casa que inclusive não tinha todas as paredes rebocadas, e vivi uma nova vida, né, aquela vida da periferia, que era muito aquilo de jogar bolinha de gude, jogar bolinha de gude na rua, carrinho de rolemã, aquela coisa, né? A periferia tem isso mais, um calor maior, né? As pessoas vivem numa comunidade um pouco mais intensa ali, né? Depois fomos trabalhando e tal, e as coisas foram evoluindo. Mas foi isso. Foi a mesma história. Quando eu montei a minha empresa também. Quando eu montei a minha empresa era assim, tinha um amigo meu, o Rogério, dentista, ele tinha um consultório, uma sala que era em cima na Praça Lisboa, lá em Veleiros. E tinha um açougue, tem até hoje lá. E uma sala no andar de cima. Então era uma sala grande. E ele não usava tudo, né? E aí tinha uma parte, eu falava, poxa, doutor Rogério, queria montar o meu negócio aí, você não quer me arrumar um pedacinho ali, né? Aí eu comecei num pedacinho, 2x2. A empresa foi dando certo, a gente abriu em Guarulhos, abriu lá em Santos, abriu em Campinas, aí abriu em Minas, aí Rio de Janeiro, foi crescendo. Qual que é o ramo da sua empresa? A atividade de tratamento fitossanitário, faz o tratamento domissanitário e fitossanitário. Domissanitário de detetização, mas é pouco, a gente tem 3% do faturamento. A grande parte do faturamento dessa empresa principal é tratamento de cargas de exportação e importação. Pega, por exemplo, um navio de soja que é exportado, pela legislação, você tem que fazer chama-se tratamento fitossanitário, mas uma desinfecção, vamos dizer, para poder ser aceita lá naquele país. Quando chega alguma carga aqui, a vigilância faz uma inspeção, se tem algum risco de entrar alguma praga, algum fungo, alguma coisa, você tem que fazer o tratamento para não contaminar aqui o nosso país, né? Então, você pega, por exemplo, para as pessoas entenderem, vamos lá, pegar um caso, bicudo do algodoeiro. O bicudo do algodoeiro entrou no país, no Brasil, na década de 80, pelo aeroporto de Viracopos. A gente não tinha bicudo do algodoeiro na plantação de algodão. Então, essas questões da globalização, né, da troca de mercadorias internacional, você acaba pegando pragas que está no país e vai para o outro. Então, é feito esse tratamento fitossanitário, né? Sanitário, sanidade, fito-vegetal, sanidade vegetal. Porque quando você pega uma praga que está em outro país, ela está naquele habitat. Então, ela tem um predador natural. Brasil, país tropical, né? Com essa vasta área, né? Agricultura muito potente. Entra aqui o bicudo do algodoeiro, ele não tem um predador natural, então aquele inseto vira uma praga. É aí que vira praga. Sim. Então ele vai se reproduzir, porque ele não tem predador natural. Então a gente atua muito nisso. E em alguns locais, por exemplo, fazendo a análise de mercadoria. Então chega uma mercadoria,
tem que ser feita uma análise em laboratório para ver se está dentro das normas para poder internalizar, ou seja, para entrar. Porque quando chega uma mercadoria, ela chega numa zona, né, num território que não está ainda internalizado. Quando faz internalização, aí entra oficialmente no nosso país, né? Perfeito. Eu queria voltar a falar sobre São Paulo. Este ano, o orçamento de São Paulo é 111 e alguma coisa bilhões de reais. É um número que assusta, com certeza. Claro que nem todo esse valor está à disposição do prefeito, parte grande dele é para pagar servidor público, algumas despesas são fixas, com certeza. Quanto desse valor está à disposição das políticas públicas à disposição do prefeito? Você tem essa noção? Olha, Bruno, eu fui vereador 8 anos. E eu fiquei, nesses 8 anos, 7 anos na Comissão de Finanças e 1 ano na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Eu participei durante todos os anos de todos os orçamentos da cidade, que é a minha praia, o que eu, né, mais gosto até, como empresário e tudo. Fui relator do orçamento, né, várias vezes, relator da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, eu me tornei ali uma pessoa que conhece razoavelmente bem as finanças da cidade. Aí você traz essa experiência, né? E também atuei muito em CPI. Fui presidente da CPI da sonegação tributária, recuperei em 2019 1,2 bilhões de fraudes que instituições financeiras cometiam contra a cidade. Fui relator da CPI do Teatro Municipal, que desbaratinou aquela corrupção. Tem uma história muito, muito bonita da minha vida como vereador de São Paulo no interesse da cidade. E atuando com muita coragem, enfrentando... Você imagina enfrentar aí os donos de banco, né? Não é uma coisa, não é uma tarefa fácil. Mas, enfim, o que a gente conseguiu fazer? Trazer para a cidade, isso eu mergulho bastante, uma saúde financeira importante. Esse ano nós vamos ter 18, desse orçamento, 18 bilhões vai para investimento, né? Só para quem está nos assistindo, né, para ser mais didático, a gente fala muito do que é custeio e investimento, né? Custeio, aquilo despesas do dia a dia, investimento não, aí são obras, né, para a cidade. De investimento, esse ano, 18 bilhões de reais. Ano passado foram 14 bilhões. Ano retrasado, 8,5 bi. Para a gente saber se isso é muito ou se isso é pouco, né, pegar um exemplo. O maior investimento que São Paulo já teve fora esses anos foi em 2020, de 4,1 bi. A gente saltou de 4,1 bilhões para 18 bilhões de reais. Por que teve esse salto de investimento, né? A questão do Campo de Marte com o presidente Bolsonaro, que a gente eliminou a dívida com o governo federal. Nós pagávamos 280 milhões por mês da dívida, né? Eram mais de 3 bilhões por ano. Eu fiz a reforma da Previdência. O gestor, ele precisa fazer aquilo que é necessário, né? Se você tiver um gestor que vai querer só fazer as ações sem ter coragem de tomar decisões, nunca vai dar certo. Então, tinha que fazer a reforma da Previdência, eu fiz. Nós tínhamos 171 bilhões de déficit atuarial. Quando eu fiz a reforma da Previdência, tirei 100 bilhões, ficou 71 bilhões ainda, que a gente vai resolver até 2035 com uma série de ações, como a nossa criação do fundo, enfim, tem uma série de ações para a gente resolver essa questão. Mas estava se tornando insustentável a questão da Previdência da cidade de São Paulo. Ia explodir. Outra coisa fundamental, né? As ações que a gente desenvolveu de segurança jurídica. Eu nunca invadi nada de ninguém, nunca depredei, respeito às leis. Sou empresário, né? Presidi a Associação Empresarial da Zona Sul. Como vereador, atuei muito nas legislações fortalecendo o empreendedorismo, o empresariado. Então, essa relação de confiança no gestor. Outra coisa, combate à corrupção muito forte, fortalecimento da controladoria, desburocratização, e aí o resultado foi sensacional. 57 mil empresas que estavam em outros estados e municípios mudaram para São Paulo de 2021 até junho de 2024. 57 mil, Bruno. Só essas 57 mil empresas nos trouxe uma arrecadação a mais, porque elas, né, vieram para cá, pagavam lá fora e passaram a pagar aqui, 1 bilhão 540 milhões. Abriram novas 458 mil empresas. Então, a gente trouxe muita empresa, abriu muita empresa, né? Identificamos algumas oportunidades para a cidade para poder levar o seu orçamento. Lembrando sempre, eu reduzi impostos, eliminei taxa e, mesmo assim, aumentei o orçamento. E aumentei a capacidade de investimento. Dá um exemplo aqui, por exemplo. A gente identificou que a cidade tinha... A gente foi fazendo várias pesquisas, né? A cidade de São Paulo, ela tinha uma capacidade grande de ter eventos
e serem bem-sucedidos. Aí veio o Detal, que é igual o Rock in Rio, os mesmos, né, o Medina que organizou o Rock in Rio, a gente fez o Detal aqui em São Paulo. No primeiro ano do Detal, 500 mil de pessoas, foi do tamanho, no primeiro episódio já é do tamanho que é o Detal no Rio hoje. Né? Então a gente, né, o que acontece quando eu falo, por exemplo, Detal? É o taxista trabalhando, é o motorista de aplicativo, o hotel cheio, aí a pessoa vai no restaurante. Recebemos ano passado 17 milhões de turistas. Desses 17 milhões, 2 milhões de turistas são estrangeiros. Trouxemos a Fórmula E, a WEC. Então, a cidade de São Paulo é a única cidade do mundo que tem os 3 grandes eventos da FIA, Federação Internacional do Automobilismo, né, que é a Fórmula 1, a Fórmula E e a WEC. Vamos ter agora, dia 6 de setembro, o NFL, que eu nem sabia que tinha tantos fãs de NFL. Nós tivemos agora aí, vamos ter agora, no dia 6 de setembro, e está batendo reto, até publiquei na minha rede social, a venda de passagens dos Estados Unidos para São Paulo aumentou 120%, porque a gente vai ter no dia 6 de setembro o maior número de americanos em um único evento da história da cidade. Muita gente dos Estados Unidos vindo para assistir o NFL, que será aqui dia 6 de setembro. E tem vários outros eventos que foram trazidos para a cidade, que a gente foi trabalhando para trazer para a cidade, né? O Gustavo, o presidente da SP Tours, trabalhou bastante nesse processo. Isso foi fomentando a economia e foi colocando a imagem de São Paulo positivamente para fora do mundo. Você pega, por exemplo, a Fórmula A, pegar a WEC, que aconteceu agora em julho. A WEC, ela foi transmitida para 150 países. Então, são 150 países vendo a cidade de São Paulo de forma positiva. A Fórmula 1, transmitida para 170 países. A Fórmula E, transmitida para 140 países. Né? A WEC vai ser transmitida para todos os estados lá dos Estados Unidos. Então, esse ambiente saudável, né, que possibilitou esse grande investimento. Porque não cai do céu. Você não aumenta o orçamento com o braço cruzado, né? É trabalho, equipe boa, verificando as oportunidades, colocando em estratégia. Vou te dar um exemplo de mais uma estratégia que tem várias, né? Vou pegar alguma assim. Mercado imobiliário. Déficit de 400 mil unidades habitacionais. A gente fala, puxa vida, começamos a ver as empresas que operam nesse setor. Todas com balanço robusto, né? Crédito no mercado para essa atividade. Puxa vida, o que a gente pode fazer para fomentar esse negócio? Aí eu fui identificar com a minha equipe os PIUs, que são os projetos de intervenção urbana, que tem em cada região, que incentiva a construção, estavam todos travados pela Justiça. Tinha na Câmara Municipal 5 PIUs para votar. E a Justiça tinha uma determinação de que não podia votar. Não pode votar. Aí fui entender. Existia ali uma questão que achavam que tinha que ter o EIA-RIMA, Relatório de Impacto do Meio Ambiente, e não precisava para esse momento. Bom, peguei a minha procuradora-geral, Marina Mago, pedi uma audiência, na época, para o ministro Humberto Martins, que era o ministro do STJ, e fomos lá despachar com ele. Porque eu queria desesperadamente votar o PIU Central, para a gente poder revitalizar o centro. Né? Programa de intervenção urbana que coloca várias legislações urbanísticas que incentivam a construção, que fazem com que você tenha maiores condições, mais agilidade nesse processo. Chegamos lá, fizemos um despacho com ele, apresentei os argumentos, só para as pessoas terem ideia. O argumento lá, como eu disse aqui, era de que não tinha o EIA-RIMA. Aí era um monte de papel. Eu falei, ministro, vamos votar isso. E tem uma decisão liminar que a Câmara não pode votar porque tem EIA-RIMA. Só que isso não tem como. Queria te mostrar 2 documentos. Quais eram os documentos, Bruno? Do próprio órgão ambiental, falando o seguinte, olha, eu não tenho como emitir o EIA-RIMA para isso, porque isso aí não é uma obra, é um projeto. Né? Então, o que vai ter nesse projeto? Vai ter tal obra, vai incentivar a construção aqui, vai fazer área de lazer ali. É um projeto urbanístico, não é a obra em si. Você vai tirar o relatório de impacto ambiental na obra. Vou fazer um viaduto, então ali eu vou fazer um relatório de impacto para poder minimizar o eventual impacto ambiental. Eu falei, tá aqui a carta. Ele falou, puxa vida, não é possível um negócio desse. No dia seguinte ele me deu a liminar. Na semana seguinte a Câmara votou. E aí a gente foi destravando.
Aí votou o Pio Central, votei o Pio Jurubatuba, votamos o Pio Tamanduateí, votamos o Pio Leopoldina, só falta votar o Pio Pinheiros, que não votou ainda por quê? Porque o Tarcísio está fazendo uma obra da Raposo que vai desembocar em Pinheiros, então precisa adequar o Pio com essa questão da concessão e da reurbanização da Raposo, para pegar o projeto do Estado e ser ele casadinho com o projeto do município. Por isso que é uma parceria, né? Então, assim que adequar o projeto, com essa questão da Raposo, que vai desembocar ali em Pinheiros, a gente vota o Pio Pinheiros. Então, a gente avançou bastante. Quando a gente vota o Pio, aí vem os empreendedores. E aí vai construindo, vai botando. Fizemos uma revisão da lei de uso e ocupação do solo. Né? Colocamos mais incentivos para construir, ampliamos no plano diretor, na revisão de uso e ocupação do solo, o eixo para possibilitar a construção, demos mais descontos para a construção de ZEIs. Olha o resultado. Vou pegar o dado, eu não tenho o dado atualizado até agora, eu tenho o dado até dezembro de 2021 até dezembro de 2023. 401 mil unidades habitacionais foram aprovadas na Secretaria de Licenciamento, as pessoas entraram com o projeto e a Secretaria liberou para construção. 401 mil, só de HIS1, HIS2 e HMP. HIS1, habitação de interesse social, faixa 1 para quem ganha até 3 salários mínimos. HIS2, para quem ganha até 6 salários mínimos. Então, quando a gente coloca a experiência de vida com uma equipe boa, né, com o setor privado, ontem até tive esses dias lá no evento do Secov, que foi o Prêmio Master, 30 anos para quem fez grandes empreendimentos, trouxe inovação tecnológica para a construção civil. Né? Então, a gente poder ter essa compreensão do setor público e do privado, eles precisam caminhar juntos, né? A gente tem conseguido ter grande sucesso. Perfeito. Você vai andar na cidade inteira, está a cidade inteira construindo, gerando emprego e renda. Então, essa é uma crítica que fazem ao senhor, inclusive, que Tem muita obra, né? ficou muito parado durante Quando muito não tempo tem e obra, agora reclama. no final está fazendo tudo ao mesmo O tempo. prefeito vai para o céu, Bruno, porque o que acontece? A gente tinha que fazer a obra. Tinha que fazer. Mas Você quer concorda ver? que ficou muito tempo parado? Não com ficou. dinheiro no caixa? Não ficou dinheiro no caixa. Isso é importante. Não existe isso de dinheiro no caixa. O que a gente tem é um número maior de investimento. Eu te falei 8,5 bi, 14 bi, 18 bi. Né? Então, eu fiz de investimento 8,5 bi em 2022. Fiz 14 bi em 2023 e vou realizar 18 bi em 2024, porque a gente foi aumentando a nossa arrecadação. Então, conforme a gente conseguiu aumentar a arrecadação com uma competência muito grande da minha equipe, do nosso trabalho, né, de todos esses contextos que eu te passei, trazer empresa, a gente poder reduzir a dívida, fazer a reforma da Previdência. Tem outras ações. Por exemplo, Anlurb. A gente tinha Anlurb, uma empresa enorme que cuidava da questão dos 2 contratos da concessão de lixo. Falei, pô, mas é concessão. Para que eu vou ter uma empresa desse tamanho? O que eu fiz? Acabei com a Anlurb. Demitimos todo mundo, pegamos aqueles 2 contratos de concessão, levei para uma agência que a gente tem lá, a SP Regula, uma agência regulatória bem enxuta, né, que faz análise dos contratos e faz a fiscalização. Não precisava de um negócio gigantesco. Aí o prédio da Anlurb, eu estava pagando aluguel para outras atividades, aí entregamos o prédio, levamos aquela atividade para aquele prédio que é a própria prefeitura. Então, essas ações minuciosas do cuidado do dinheiro público, né, que permitiu que a gente pudesse elevar nosso nível de investimento. Certo, prefeito. Agora, eles reclamam da obra, só para concluir. Eu vou entregar até o final do ano 7 mil obras. 7 mil. Eu posso te contar qual foram as obras que eu mais apanhei? Avenida Santo Amaro. O pessoal ficava bravo, porque gerava trânsito, lógico. A pessoa fica brava mesmo, ela tem razão. Aumenta o trânsito. Mas concluiu. Olha que lindo que ficou, valorizou. Fiz o enterramento do fio. Né, os ônibus, eles não ficam mais um atrás do outro, porque agora a gente fez de uma forma que o ônibus ele faz ultrapassagem, as pistas largas, a questão da acessibilidade, né, ficou bonito. É isso que eu quero ir fazendo na cidade. Segundo que eu mais apanhei. Apanhei assim que as pessoas ficaram bravas comigo para do trânsito. A ponte Cidade Jardim. As pessoas passavam lá e falavam assim, puxa vida, tô passando aqui e não tem ninguém trabalhando. Por quê? Porque você coloca aquele cimento, tem que ficar 10 dias curando. Chama cura mesmo, né? Os engenheiros chamam de cura. Porque não tem como você pôr um secador ali para secar. Ele tem que curar, ele tem que secar. Então, fazia a base de cimento, aquilo ia colapsar. O laudo, se você olhar o laudo daquela ponte, estava uma coisa absurda, a gente precisava fazer. E eu estou cuidando de todas as pontes e viadutos. 1,6 bilhões, pela primeira vez na história,
para a gente poder fazer ações preventivas de pontos e viadutos da cidade, porque a gente tem 7 milhões de carros que circulam por dia em São Paulo, 1.300.000 motos. Já tivemos uma experiência em 2019, quando o T5 colapsou aquela ponte da Marginal, porque não teve manutenção, então essas pontes tinham amortecedor. Estava muito velho e não trocou, ela colapsou, parou a cidade inteira. O que nós estamos fazendo? Não vai acontecer isso mais, porque eu estou fazendo um trabalho preventivo, tanto funcional como estrutural, em todas as pontes e viadutos da cidade. Se você passar pela cidade, você vai ver muitas pontes, as pessoas arrumando, os engenheiros, junta de dilatação, amortecedor, questão estrutural, funcional. Então a gente está cuidando da cidade, inclusive na parte preventiva, para não ter acidente. Falar das pesquisas que saíram nos últimos dias, você está em queda nas pesquisas, está até em terceiro lugar, e a tendência parece que é essa. Eu queria saber se, num segundo turno entre Pablo Marçal e Boulos, você apoiaria Pablo Marçal? E para você que está assistindo pelo YouTube, nossa entrevista termina aqui, mas ela vai continuar lá na plataforma de assinantes da Brasil Paralelo. Se você quiser assistir a parte final da entrevista com o Ricardo Nunes, recomendo que você assine o streaming da Brasil Paralelo. O link para se tornar membro da BP, com uma condição especial do programa Contraponto, está neste QR Code ou na descrição desse vídeo. Eu aguardo você na plataforma de membros da Brasil Paralelo. Boa noite. Esse momento que a gente está vivendo agora, né, teve uma explosão do candidato Pablo Marçal, que tem uma inserção na rede enorme. A gente viu o que ele estava fazendo. Ele estava usando um poderio econômico enorme para fazer cortes. Você pretende ir aos próximos debates? Pretendo. Acho que o debate é sempre importante, né? Ainda mais na minha condição como prefeito, que conseguiu realizar muito, tem muita coisa para poder falar, para mostrar. O que não pode ter só é a irresponsabilidade das pessoas, né, atacarem as outras, né? A gente está lá para discutir a proposta. Hoje nós temos 7.500 GCM. Colocar 15 mil a mais. Quero perguntar para você se sabe quanto custa. Então, essas coisas lunáticas, mentirosas para enganar as pessoas, a gente precisa colocar no debate. E aí a pessoa vai poder avaliar. Falar, não, pera um pouquinho, eu quero, né, acreditar numa pessoa que está falando algo que não é possível, que é fantasioso, que é lunático, que não é real, né? Ou não, eu prefiro algo mais concreto, mais verdadeiro. Acho que o debate é bom para isso. Entender que o Boulos fala que vai fazer um decreto e que vai fazer a revogação da minha reforma da Previdência. Tudo bem, eu quero contrapor isso. Nós vamos perder a carta previdenciária? Nós vamos quebrar a Previdência? Os aposentados vão ficar sem receber? A melhor ferramenta para a diminuição da desigualdade social é a oportunidade de emprego.